Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado a você que nos assiste pela fibra ótica, muito obrigado pela audiência. Obrigado também a você que é internauta, que não é assinante, mas é internauta e assiste aí pela internet. Estamos na rede mundial de computadores, tviplay.com.br. Lá você encontra também o site do maior jornal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, o Jornal à Tarde, de forma gratuita para você acompanhar, minuto a minuto, o que acontece em nossa região, na Bahia, no Nordeste, no Brasil e no mundo. Jornal à Tarde, o maior portal de notícias há 50 anos, informando aí a população da Bahia. Bom, nós estamos também nas redes sociais, estamos ao vivo agora no YouTube, na página TVI Oficial. Procure lá no YouTube e compartilhe a TVI por aí, tá bom? Nós estamos também ao vivo no Facebook, na página TVI Play Live. Lá também você acompanha outros detalhes da nossa programação. Por falar em programação, hoje à noite tem estreia aqui na TVI. Programa Política Sem Mistério. Vai ser estreado hoje às 19 horas. Com as apresentadoras aí, que eu vou deixar você conhecer melhor na chamada que a gente vai passar agora para você ver, como vai ser esse programa a partir de hoje, para você acompanhar, sempre com temas interessantes aqui na TVI. Confira aí. Pois é, então vamos conferir hoje às 19 horas aqui na TVI, tá certo? Vamos espalhar por aí, vai ser um programa interessante, hein? Olha, o programa de hoje a gente vai falar aqui sobre os produtores rurais aqui do sul da Bahia que se organizaram para evitar invasões em terras produtivas aqui do sul da Bahia. A gente vai conversar com o Luiz Joaquim, que vai bater um papo aqui com a gente e falar quais foram essas ações ou quais estão sendo essas ações que eles estão tomando e fazendo para evitar essas invasões nas suas terras produtivas, não são terras improdutivas e não são terras destinadas à reforma agrária, né? Então a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos falar também sobre a questão da violência nas escolas, né? Algumas escolas estão pedindo à Polícia Militar para intensificar a ronda escolar. Estes e outros assuntos aqui no programa de hoje. Bárbara, bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Estamos aqui. Vamos falar também de esporte, futebol, a estreia do Bahia e a estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série A e Série B, respectivamente. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora. E você confere também a previsão do tempo. Será que vai chover hoje na região, em alguma cidade? Vamos conferir, incluindo nossa capital, Salvador.
isso aí, conferimos então a previsão do tempo para hoje, da segunda-feira, mais uma semana aí, né? Começa e hoje começou em Itabuna parcialmente nublado, né? Você viu aí a previsão. Bom, o empréstimo, gente, que a Prefeitura de Itabuna está tentando obter junto ao Banco do Brasil, numa linha de financiamento específica para os municípios, né? Teve a sua primeira votação realizada semana passada na Câmara e foi aprovada na primeira votação. Apenas 2 vereadores se abstiveram aí de votar, né? O Israel Cardoso e o vereador Danilo, do União Brasil. Bom, agora resta aí a segunda votação, né? Vai passar tranquilamente para que o prefeito possa pegar esse dinheiro e realizar obras estruturantes na cidade de Itabuna. Vamos aguardar então para ver se acaba esse problema de uma vez por todas, né? Dessas obras aí que estão faltando na cidade de Itabuna para melhorar, né, principalmente a mobilidade urbana. A gente vai falar agora sobre o tão falado Abril Vermelho, né, pelo MST, o Movimento Sem Terra do Brasil, e que nesse governo, né, nessa nova gestão, tem agido de forma diferente, né, de uma forma mais agressiva, diferentemente do governo passado. Não entendi por quê, né, porque essa reforma agrária vem se desenrolando aí há muitos anos, desde que eu me entendo por gente que se fala nisso no Brasil, mas nenhuma providência efetiva foi tomada, né. Aqui e ali essas invasões vinham propiciando aí ao governo federal, através do INCRA, a desapropriação de algumas fazendas, depois de uma invasão, e alguns donos dessas propriedades foram ressarcidos, né? Outras até hoje não aconteceu, como o caso aqui de Buararema, onde os indígenas invadiram as terras, e até hoje muitos produtores não receberam essa indenização por parte do INCRA. Então, aqui no sul da Bahia, os produtores se manifestaram. Depois daquela invasão em Santa Luzia, né, numa fazenda produtiva, e também na Vera Cruz, lá no extremo sul da Bahia, os produtores se uniram aqui no sul da Bahia para evitar que esse Abril Vermelho fosse, com essa agressividade, entrar nas terras produtivas. Nós convidamos aqui hoje o produtor rural Luiz Joaquim, que faz parte desse movimento, e vai dizer para a gente, né, como que está sendo vivido pelos produtores esse mês de abril. Bom dia, Luiz, muito prazer tê-lo aqui no nosso programa, mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço, Barbosa. Cumprimento também Bárbara. Bom dia. E que eu tive a satisfação de conhecê-los. E a TVI nos dá essa oportunidade de trazer e levar à sociedade esse conflito, de que forma está acontecendo, quais são as providências que nós, produtores, estamos tomando, o que nós esperamos do governo do estado da Bahia, do governo federal e principalmente da sociedade e dos produtores rurais. É um momento extremamente diferenciado, é um momento ainda não vivido, não só por nós, não é? Porque esse movimento nasce espontaneamente, após algumas invasões e a reação imediata dos produtores. Eu, como um dos coordenadores desse movimento, esse movimento está muito bem organizado através de sindicatos, de associações, é extremamente legal, e nós vamos ter que levar, né, ao conhecimento das autoridades e exigir providências. A Bahia não pode continuar sendo administrada por um governo que é sensível a esses movimentos, mas em detrimento de uma cadeia extremamente produtiva, que é a cadeia do agronegócio. Então eu me coloco à disposição de vocês para que a gente possa aqui hoje trazer os esclarecimentos necessários e deixar essa contribuição mais uma vez aqui na TVI. Joaquim, o que leva ao espanto nosso, né, que geralmente o Movimento Sem Terra, e até em outros países, né, procuram geralmente regiões improdutivas, terras, como chama, devolutas, né, e aqui no Brasil eles estão invadindo fazendas altamente produtivas, né. Nós tivemos aí no final do governo Dilma Rousseff, inclusive essa cena não sai da minha cabeça, uma fazenda de laranja, se não me engano pertence ao grupo da Coca-Cola, né? E eles entraram lá destruindo tudo, arrancando pés de laranja. E começou esse governo do atual presidente Lula da mesma forma, invadindo uma fazenda produtiva que é da Veracel,
né? A fazenda também Santa Luzia, que me falha o nome aqui agora, né? Ouro Verde. Ouro Verde. A Ouro Verde. Fazendas altamente produtivas e destruindo tudo, arrancando árvores, né? Isso tem sentido para você, essa atitude do movimento? Olha, vamos por partes. Esse movimento, ele tem como pano de fundo a reforma agrária. Certo. Eu acho que até aí tudo é legítimo. Você ter um movimento que busque reduzir as diferenças sociais. Não é só esse movimento, existem N movimentos no país. Exato. A liberdade de expressão, né, de se manifestar, é legítima desde que você esteja vivendo num país democrático de direito. Né? Hoje há controvérsias em relação a esse país, a esse Estado. Até parece mais, às vezes a gente se confunde se não é um estado de exceção, porque é tanto crime, e você citou alguns, impune. Exato. E isso contribui, né? Instiga que outros façam crimes e que continue impune. O movimento de quem se diz sem terra e quer produzir, tem vocação para produzir, eu acho que é um movimento legítimo e que o Estado é o ator principal nesse movimento. Você não pode beneficiar aquele que busca, não é, os seus direitos, que busca um meio de produzir, de trabalhar, de gerar emprego, receita, renda, em detrimento daqueles que já estão instalados, né, socio e economicamente estabilizados. Então, aí é que precisa o estudo e a participação de governo. O governo do estado da Bahia já tem 16 anos na Bahia, agora vai para 20 anos na Bahia. Então, como esse governo pode se explicar para a sociedade de que você não tem boa escola, não tem segurança, não tem saúde e não resolve o problema da reforma agrária? Se é ele mesmo que vem administrando o Estado há quase 17 anos. Então, é o governo agora que precisa rever seus conceitos de governabilidade. Esse é o nosso entendimento. Além disso, o histórico desse movimento não é muito bom. Ele não é bom. Você vê, na Fazenda Igarashi, aqui em Correntina, foram 10 milhões de prejuízo. 500 pessoas dentro de ônibus, pessoas de todo tipo. Quem paga esses ônibus? Quem alimenta esse movimento, que é quase um ato de terror? Destruíram a fazenda toda, uma das maiores fazendas produtoras de cebola, de batata da América, está aqui na Bahia. Geração de mais de não sei quantos mil empregos, receita para o Estado. Quer dizer, é um meio legítimo e organizado economicamente, pois lá estiveram, no governo passado aqui da Bahia, e não sabe quem foi que fez a invasão. 500 pessoas invadem uma fazenda e o governador prometeu, né, a investigar, a punir, não se pune ninguém. Então você vai invadir aqui, lá você falou em Suzano, os produtores ajudaram a tirar. Destruíram quase a fazenda. Invadiram agora a sede do INCRA no estado de Alagoas. Foi. E deu em que isso? Nada. É um órgão público federal. Quer dizer... São atos antidemocráticos, né? Antidemocrático, é isso que eu estou te colocando para todos aqui, o telespectador, que é Estado democrático de direito ou é Estado de exceção? Porque isso é uma exceção. É uma exceção. Não é isso que a lei, né, que está lá facultado na lei. Então você se depara, olha o maior crime desse movimento. Em 2015, invadiram um laboratório de pesquisa em São Paulo, biotécnico, e destruíram tudo. Quer dizer, 15 anos de pesquisa, um crime, eu diria, à humanidade. Qual foi a punição? Vandalismo, né? Vandalismo? Terrorismo. Terrorismo. Então, qual foi a punição? Nenhuma. Então, está muito flagrante, está muito claro para quem gosta, né? Para quem vive em um Estado democrático de direito e respeita a lei, que esse é um movimento criminoso. Esse é um movimento terrorista.
Então, dentro desse movimento, a gente observa também, e é esse o histórico do movimento, e eu vou lhe dar aqui uns dados. O governo de Fernando Henrique, ele assentou em torno de quase 2.000 famílias. Foi 2.000, não, 546 mil famílias. No governo de Lula, ele se aproximou de 600 mil famílias. No governo de Dilma começa a cair. No de Temer, quase 100 e poucas mil. No governo de Bolsonaro, quase nenhuma. O Bolsonaro deu, parece que 400 e poucos mil títulos de terra. Agora aparece mais 100 mil famílias. Quer dizer, é um movimento que não está focado em quem realmente tem necessidade da terra. É como se fosse uma fábrica, é como se fosse uma aparição a todo momento que fabrica isso com interesses, né, de meia dúzia de pessoas que têm lá, né, seus interesses maiores, eu diria que espúrios ao da própria reforma agrária. Exato. Então são interesses eleitoreiros, pessoais. Então isso tem que ser investigado. É preciso que se implante aí, que se instaure as CPIs do Estado da Bahia, que agora já está sendo encaminhada. É preciso também que se instaure a CPI do Congresso Nacional, para que a gente então abra as vísceras desse movimento, veja quem são os financiadores desse movimento, quem é que está colocando essas crianças para dormir na beira do asfalto. Essas pessoas idosas debaixo da lona, cadê os direitos humanos? É preciso investigar isso. É preciso ir a fundo nesse movimento, como também, Barbosa, é preciso avaliar qual é o papel do governo dentro desse conflito. É de interesse do governo? O movimento é um braço desse governo? Porque não é assim que, no meu entendimento, o governo tem que governar para todos. Para quem votou e para quem não votou. Exatamente. É Estado, é política de Estado. Não é política ideológica de governo. E nem de eleitor, né? Nem de eleitor. Então, eu acho que esse movimento, ele tem dois viés. Tem dois viés. Se você analisar friamente esse movimento, que nasce espontaneamente dos produtores do estado da Bahia, não é só da região cacaueira. Esse movimento já tomou uma dimensão em todo o estado da Bahia. E eu quero dizer aqui, deixar bem claro, o que é mais bonito desse movimento é que está se construindo uma cultura que antes não existia, que é a cultura da união do produtor. Isso é importante. A primeira vez eu estou vendo, né, eu já luto pela questão da reconstrução da região cacaueira há muitos anos, é uma questão pessoal minha, e eu já faço isso. E eu estou observando o seguinte: os produtores se organizaram, já tomaram aí, já atingiram aí em torno de 200 cidades na Bahia. Então hoje o cacauicultor hoje, ele já começa a ver dentro do movimento o produtor do recôncavo baiano, o produtor do oeste baiano, do sudoeste. Que bom, né? O extremo sul. Quer dizer, é uma linguagem diferente, é um momento diferente, é uma cultura que nasce pela necessidade de reivindicar, né, de defender seus direitos, de defender sua propriedade, que está lá muito claro, né, na Constituição, é sabido por todos, lá no artigo 5º da Constituição, é causa pétrea da Constituição. Então é crime invadir. Você não pode ouvir da polícia militar que não vai retirar o invasor que acaba de chegar com um grupo em uma fazenda aqui em Canavieiras, com um casal apenas, um senhor e uma senhora, e os invasores ocupar 2 casas enormes, ocupar uma fazenda de 20 hectares, produtiva, e dizer na frente de todo mundo que não vai sair, e o comando da polícia militar dizer que não vai tirar. Cadê o flagrante delito? Cadê o código, o artigo 301 do Código de Processamento Penal, em flagrante delito? Qualquer pessoa dá voz de prisão a quem comete o delito. Nós íamos dar voz de prisão a eles. E mesmo assim o major disse que não prenderia,
Quer dizer, está se descumprindo a lei. É essa discussão agora que nós vamos ter que trazer à baila, levar à Assembleia Legislativa no dia 25. Temos um encontro em Salvador, dia 25. O movimento Invasão Zero estará em Salvador. Eu tenho a impressão que em torno de umas 3.000 pessoas, representando aí 200 cidades. E será um encontro que eu convido todos, toda a sociedade, porque o impacto socioeconômico não é só de quem produz, é de quem depende da produção. E o meio primário, que é o nosso meio de produção, afeta diretamente o meio terciário. O comércio deixa de vender, porque aquele trabalhador da fazenda, o produtor não vai comprar pneu, não vai comprar trator, defensivos agrícolas, não vai comprar arame farpado, enfim, o comércio vai sentir com essas invasões. Então o impacto é econômico, o impacto é social. É preciso agora que as autoridades, principalmente o Executivo da Bahia e o Executivo Federal, que você veja, o movimento do Sem Terra vai estar hoje na Assembleia Legislativa da Bahia. Eles chamam de Abril Vermelho, em função daquele conflito lá do Eldorado Carajás, né? Enfim, eles hoje vão se manifestar na Assembleia. Ainda bem que é na Assembleia, ainda bem que não é nas nossas propriedades. Exatamente. Eu acho que já está havendo aí, né, uma reação natural. Eles estão percebendo que nós não estamos para brincar, não é? Já tiramos umas 3 e vamos tirar todas que apareçam, de forma pacífica e de forma ordeira. O que nós entendemos é, se o governo quer fazer reforma agrária, está na lei, a Lei 4.504, Estatuto da Terra está lá. Então isso é coisa velha, isso vem lá de 64. Então o que é que ocorre? Compre de quem quer vender. Exatamente. Não é? Porque eu adquiri a minha propriedade porque eu estudei em colégio público, eu me formei e eu comprei. Então quem é que vai dizer, não é, se eu não estou cumprindo com a função social da minha terra? Então é assim, e o Estado está cumprindo com a sua função para dizer que eu não cumpro com a minha? O Estado, aqui na região cacaueira, é extremamente diferente. Porque aqui teve o crime da vassoura de bruxa, que está lá na Polícia Federal, arquivado, o nome de todos que participaram desse crime. São réu confesso. E esse crime foi engavetado. Então, você destrói a região, tira o poder econômico do produtor e depois vai atribuir a ele que ele é improdutivo? Se você tirou, se você destruiu a região e você não deu condição de ele se recuperar, e quem vai avaliar aqui quem é produtivo e não é produtivo? Com que moral tem esse governo de avaliar um cacauicultor que ele é improdutivo? O governo deveria agradecer a resiliência, a insistência do produtor tão combalido que é, e hoje ainda mantém sua fazenda de pé. E vai tirar quem? Para botar quem? Alguém já avaliou o assentamento se é produtivo? Quem tem vocação para produzir mais do que o produtor? Que já tem no sangue, né? Aquela coisa de produzir. Ele só sabe fazer isso. Aí vai botar quem? 50% desse movimento, Barbosa, é dito que não fica no assentamento. Eu acho que a CPI vai trazer isso vai à luz do dia. A CPI vai dizer, vamos avaliar todos os assentamentos últimos, são em torno de 700 assentamentos, 700 e tantos, sei lá, o número aqui não me recordo, na Bahia. Na Bahia. Só na Bahia. Só na Bahia. Então, vamos avaliar agora, fazer uma auditoria, para ver se essa política está correta. Agora é hora. Então, essa discussão, ela não vai parar aqui, ela não é um movimento para ficar correndo atrás de invasor, de criminoso. Quem tem que correr atrás de bandido é a polícia. É a polícia que faz esse papel. Nós queremos o seguinte, que a polícia faça o seu papel de polícia e que a justiça obrigue a polícia a cumprir aquilo que é determinado. Agora, recentemente, em Tabela, houve uma reintegração de posse dada pela juíza para ser cumprida. A polícia não cumpriu, alegando um efetivo baixo. O que eles fazem? Eles sabem que vai ser reintegrado. No dia anterior, eles recrutam lá ônibus e enchem aquele acampamento de gente.
para dizer que ali tinha muita família. Aí ele cria esse impacto para poder não causar danos, e a polícia é sabedora disso, porque ela tem a inteligência. Ela sabe quantas pessoas vão estar ali. Ela não fez a reintegração porque ela está relaxada para fazer. Ela já tem esse comportamento vicioso e viciado. Então é preciso que, como a juíza esteve lá presente, e obrigue a cumprir, porque ordem judicial tem que ser cumprida. Ou você cumpre ou você joga, tira a fada, dá lugar para outro. A polícia não pode se omitir, né? É a única que não pode ser omissa, porque é através dela que se garante a segurança, a lei, a ordem, né? A ordem. Então Exatamente. A ordem ali não está mantida. Eu ouvi de um comandante que o movimento dos produtores não poderiam desequilibrar a ordem. Tá bom, comandante. Então eu mando um recado aqui para a polícia, né? E o movimento do Sem Terra, qual é o CNPJ desse movimento? O que faz esse movimento a não ser crime? Quem é que está descumprindo ordem? É quem invade ou quem está sendo invadido? É quem está se defendendo, né? Então há uma inversão de valores até incrível, na cabeça de um comandante desse. Isso é inadmissível para a Polícia Militar do Estado da Bahia, que eu conheço tanto, respeito tanto, e não é esse o pensamento do Comando Geral. Nós sabemos muito bem o que está por trás disso. A Polícia Militar, quem comanda é o governador. É o governador. Então precisa estar alinhado o comando, mas antes do governador tem a justiça. Tem a justiça. Então nós vamos, até as últimas consequências, procurar quem de direito para exigir da polícia que se cumpra o que a polícia tem que cumprir, que é manter a ordem. É isso que a gente espera. Então esse movimento não para por aqui. Esse movimento vai adiante. Na campanha política, né, do atual presidente, eu me lembro de um debate que ele disse assim: ora, tem um monte de fazendeiro falido aí que tá doido para a gente indenizar as terras dele e tal, não tem nada de terra produtiva. Mas eu não vejo em nenhum momento nenhum fazendeiro, como ele insinuou, né, pedindo ao Movimento Sem Terra que invada a fazenda aí produtiva para ser desapropriado. Muito pelo contrário. O pessoal que está invadindo as fazendas que não são que são produtivas, né? O contrário. Os exemplos estão aí. E o que eles fazem nas fazendas também está registrado. Então esse movimento não tem legitimidade nenhuma para invadir nada. Independente de ser produtiva ou improdutiva, primeiro existe o crime. O crime é crime. Invasão, domicílio. Né? E existem decisões. Antes de eu entrar aqui na sua sala, eu estava aí fora conversando com Eliana Calmon, a ministra, e marquei com ela para assim que sair daqui, eu terei uma conversa com a ministra, porque ela é autora de decisões, relatora de alguns processos, e que fazendas invadidas não podem ser desapropriadas. Isso gerou súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos levar ao esclarecimento. Ela vai se posicionar em relação a isso. E veja aí agora, recentemente, né, o líder aí desse movimento criminoso, o cidadão que estava lá junto com o presidente Lula na China, dá declarações de que vai haver invasão e vai invadir. Quer dizer, esse cidadão não está preso? Quer dizer, se eu disser que vou fazer uma coisa dessa, eu sou classificado como um terrorista. Um terrorista, um antidemocrático. Antidemocrático, eu vou dizer que vou invadir sua casa. E o cara está dando entrevista em rede nacional, em outro país, ao lado do presidente. O MST faz movimento com o retrato do presidente da República na camisa. Quer dizer, fazendo parte de uma comitiva oficial do governo de um país, né? E fazendo ameaça, o que torna mais grave ainda o tipo de ameaça dele. Quer dizer, está cobertado por uma república, né? Por um governo que se diz republicano, né? Não totalmente pode. Inverso ao que se fala. Não é? Um governo que fala de liberdade, fala de igualdade. Um governo que fala de tantas coisas a nível democrático, se diz democrático, na verdade está levando ao lado dele um terrorista. Pregando o terror num país que alimenta 200 países no mundo. Depende do Brasil. E estava ali às custas do erário público brasileiro e ameaçando o próprio, né, pagador de impostos. Quer dizer, é totalmente controversa a situação. Bancado pelo produtor em 25%.
que representa o PIB brasileiro. Então, o agronegócio parece que acordou, né? Esse movimento nosso, eu estou muito feliz nessa parte, de ter acordado não a nível de Bahia, de Brasil. De Brasil. É o primeiro movimento que eu vejo no Brasil nesse sentido. Nesse sentido. Então, o que eu espero desse movimento, nós esperamos, é que essa cultura cresça. A cultura do poder do produtor. O produtor não tinha percebido esse poder. Você tem um poder nas mãos que ele cresce e ele existe em função da sua capacidade de produção. Então você produz alimentos, você alimenta o mundo. Então, de repente, você tem a compreensão disso e você dizer, não, eu represento um dos segmentos mais importantes na vida hoje, que é o alimento. Né? É você reduzir essas diferenças. O mundo precisa de alimento. Essa desigualdade precisa acabar. Não pode ter fome mais no mundo. Não é isso? Então, às vezes se joga fora alimento por uma questão de mercado. Isso não pode existir. E nós somos o detentor desse poder. Então, a gente precisa acordar. Então, esse movimento, eu digo sempre, o sentido maior desse movimento não é ficar brigando de gato e rato com o MST. É unir o produtor. Porque na hora que ele tiver consciência de que ele está unido, que você aperta o botão e ele aparece, aí todo mundo vai ouvir o produtor. Aí o político vai ouvir o produtor. Ele vai saber onde está o voto. Exatamente. Ele vai saber quais são as bandeiras desse segmento. O que é que nós queremos? Nós queremos segurança. Nós não queremos ser assaltados, roubados, carga de cacau, boi, tudo sendo roubado aí à luz do dia. Nós queremos o crédito para trabalhar. Nós queremos o financiamento, o subsídio para produzir alimento. Nós queremos a lei. Nós queremos acabar com essa política nefasta de invasão de terra por um movimento criminoso chamado MST. Joaquim, você que está inteirado, você é coordenador, né, desse movimento Invasão Zero, né, que está lutando por essa causa. Você está inteirado se aqui no sul da Bahia ainda existe alguma fazenda que está ocupada pelo MST, Movimento Sem Terra, ou todas eles desocuparam? Não, existe fazenda, inclusive a de Tabela, que os produtores foram lá junto com a polícia e eles disseram que não iam sair porque os produtores estavam lá. Isso criou, né, um desentendimento entre a justiça, a polícia e eles. Então nós nos retiramos de lá e marcaram uma nova data. Existe sim algumas fazendas ainda ocupadas, mas a justiça, veja bem, é interessante você falar isso. Isso puxa um assunto importantíssimo. Essa pergunta sua me leva a um raciocínio. Preste atenção. Quando ocorre a invasão, você vai e chama a polícia. A polícia não vai. Então ela está ajudando para consolidar a invasão. E aí ela joga para cima da justiça. É um jogo. Aquele jogo de empurra, ou seja, é uma vergonha, na verdade, né? É uma vergonha a polícia dizer que não cumpre o que está escrito na Constituição, está escrito no Código de Processo Penal, no Civil, ou seja, em todas as leis, está lá escrito, não cumpre. Aí ela diz, procure a justiça e entre com uma ação de reintegração de posse. Já empurrou para consolidar a invasão. Ele está empurrando um conflito. Esse processo demora de reintegração de posse? Então, aí que eu quero falar para você. Então, o que é que ocorre? A justiça, ela não está sendo lenta, não. Ela tem atendido as solicitações. Parabenizo aqui os juízes aqui da região por atender, né? E por entender juridicamente que isso é um crime, que aquilo não justifica, isso já está, eu diria, já está consumado. É ato criminoso e a justiça já tem decisões e já entende dessa forma. Aí ela dá a decisão, a polícia vai lá e não cumpre. Porque diz que tem muita gente que vai gerar problema. Peraí, não cumpre na hora e não cumpre com ação judicial. Então, qual é o papel da polícia então, né? E sobra o quê para o produtor? É para você entender. Aí se você for consultar o comando, não, nós estamos cumprindo todo. Por que não cumpriu a de Tabela? Se lá tinha 100 homens, levava 200 militares. Ordem judicial você tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem que cumprir.
Então, depois que o produtor reage, aí acha que você está perturbando a ordem. Aí aparece 500 Aí policiais. Tem polícia, Bomba, tudo. Nós tivemos até um incidente aí há uns anos atrás, que um produtor aqui da região acabou atirando um desses componentes aí do Sem Terra. Tá preso. E tá preso até hoje. Tá preso, porque na hora... Se fosse um bandido comum, já teria saído há muito tempo da cadeia. Mas como foi a defesa do domicílio, da sua posse, ele tá preso até hoje. Se você for falar de bandido que está solto, eu vou lhe dar uma lista. A gente vai passar o dia falando. O dia todo aqui, então. eu acho que o mais importante é que essa discussão, né, está sendo levantada, a sociedade está participando, porque toda hora está sendo vinculado nos meios de comunicação. Acho que a imprensa tem esse papel primordial. Acho que a TVI faz de uma forma exemplar, e acredito que nós vamos colher os frutos desse movimento muito rapidamente. O governo está na contramão desse tipo de política que só vem, vamos dizer, beneficiar os segmentos que de forma muito flagrante e declarada votam no governo. Não é por aí. Não é por aí. Ele está mexendo num segmento muito forte que ele não conhece. Ele não conhece. Ele conhece de movimentos sociais. Ele não conhece ainda a força do agro. Exatamente. E esse movimento vai colocar no governo a força e o poder que tem o agronegócio. O agronegócio. Veja você o que é que ocorre com esse movimento. Esse movimento ele é tão perverso, que ele pega as pessoas e escraviza dentro do movimento. Escraviza. Quando você entra nesse movimento, você é rechaçado se você sair. Você tem que ficar dentro do movimento. Sendo utilizado como massa de manobra. Massa de manobra. Então o cidadão só está ali para atender, né, a vontade do articulador, do líder. Então ele não consegue mais sair. Aí fica aquela coisa de invade aqui, toma prédios públicos, comete crime a todo momento. Precisamos acabar. Nós estamos levantando agora um caminho que é o caminho da voz de prisão. Voz de prisão. Se antes não tinha, agora vai ter. Então quem estiver na frente, quem estiver participando desse movimento, que for invadir qualquer fazenda agora, nós vamos estar lá na porta para observar a invasão e vamos dar voz de prisão. Aí agora nós vamos solicitar que a Polícia Militar cumpra e que seja registrado na delegacia o nome de quem invadiu, para que deixe de ser réu primário, para que ele saiba que ele está agora registrado como um criminoso que cometeu um crime pela primeira vez e na segunda vez a lei é mais dura em cima dele. Eu vou discutir isso agora com a ministra Eliana Calmon sobre isso, porque isso nunca foi feito. E esse movimento está trazendo essa decisão, de tomar essa decisão e dar voz de prisão a quem invade. Porque está na Constituição, né, que qualquer cidadão pode dar a voz de prisão, né? Pode dar, o artigo 301 eu li, estudei sobre isso e já consultei advogados, é extremamente correto. Correto. No ato do crime você dá voz de prisão. Então eles não estão cumprindo isso. É preciso ter atenção em relação a isso. E nós vamos denunciar tudo isso. Espero que os deputados, né, estaduais que assinaram a CPI, né, que não retirem suas assinaturas. Não retirem, mantenham, para que a gente leve isso ao Poder Legislativo, que terá poder de polícia. Essa CPI precisa ser instaurada imediatamente, porque se acontecer uma invasão, no momento que estiver a CPI instaurada, é a CPI que vai dar voz de prisão. Porque nós vamos levar o conhecimento da CPI. E vamos trazer, sim, se possível, a CPI para Itabuna, para Ilhéus, para discutir aqui o que está acontecendo. Porque aqui é que é o problema, né? Aqui é que estão os produtores rurais, as propriedades, né? Eu acho que realmente isso é importante. Mas mesmo sabendo que hoje o governo, né, tem uma base dentro da Assembleia, dentro dos parlamentares, vocês acreditam que essa CPI venha a vingar realmente, ter força? Olha, a
A CPMI, né? Eu acho que lá é CPI também, lá no Congresso brasileiro. Existe a mista e existe a CPI normal, eu acho né? que a CPMI é de 8 de janeiro, né? Mas a do MST é a CPI. A CPI, que é só na Câmara Federal, corre riscos. Corre risco. Eu vi um deputado dar uma declaração que o governo está articulando, no caso da CPMI. CPMI, eu estou fazendo confusão. A CPI não. Ela está transcorrendo naturalmente. Certo. Esperamos que ela entre. A CPI do governo do Estado aqui, da Assembleia Legislativa, até agora não há sinal de que ela não aconteça. Certo. Apenas um deputado retirou. Mas eu acredito que ela vai crescer. Espero que o governador entenda que é necessário, né? Porque é o seguinte, quem está se beneficiando desse movimento? Quem é os 3 deputados federais que articula isso? E deputado estadual? É preciso identificar quem paga isso aí, de onde sai esse dinheiro. Porque se esse dinheiro sai de ONGs, e essas ONGs são alimentadas pelo governo, quem está pagando somos nós. Quem está pagando é o produtor, é o pagador de imposto. Então é preciso identificar isso. Porque, repare, como é que eles passam 4 anos do governo anterior, sem provocar invasões, em torno de 40 invasões em 4 anos? Quase nenhuma. E onde estavam essas pessoas? Onde estavam esses grupos acampados? Estavam acampados. E quem alimentava? Qual é o programa que existe? Porque, o Barbosa, raciocine. Vamos dizer que existe um grupo de carpinteiros, uma associação de carpinteiros, que não está tendo trabalho. Tá bom, e como é que vai fazer? Vai invadir os prédios? Existe uma associação de eletricista, vai invadir as unidades para dizer que precisa daquilo? Existe um grupo de pessoas que quer terra para trabalhar. Então vai invadir as propriedades. Então isso está tomando uma dimensão, porque também tem o sem-teto, né? Tem o sem-teto. E ele vai começar a invadir as casas vazias. Em São Paulo já acontecia isso, né? Só que lá o Boulos, que comanda a turma lá do sem-teto, eles estavam invadindo prédios públicos que estavam fechados. E tem muito ali no centro de São Paulo. Então o Boulos acabou ganhando fama e notoriedade, né, com isso, de invadir prédios. Ganhou o mandato, né? E ganhou o mandato. E quase foi prefeito de São Paulo, né? Então, e está voltando agora, querendo ser candidato de novo, apoiado até por um apresentador aí que é o Datena, né? Datena está chamando o Boulos para deixar a turma do PT um pouquinho de lado e caminhar com ele. Enfim. Agora aqui, trazendo para a nossa realidade, né? Eu espero que essa moda não pegue, né? Porque o presidente acabou fazendo uma apologia a isso na campanha também. Ele disse, olha, para que você quer 2 televisões em casa? Para que você quer 2 carros? Para que você quer 2 casas, né? Então, quer dizer, quem tem 2 casas não pode ter, tem que dar uma para quem não tem. Não existe isso, né? Eu acho que dentro do princípio da legalidade, essa fala do presidente até surge assim como uma apologia, né? Mas parece que o pensamento de uma pessoa dessa, que se diz socialista ou comunista, para mim tudo é uma coisa só, eu acho que esses caras não pensam, porque não tem nenhum pobre. Não. Todos são ricos, milionários. Na verdade, ideologia mesmo ninguém tem ali. Não tem. Então, o que me preocupa é o seguinte... Na verdade, é a hipocrisia. É a hipocrisia. Então, talvez seja até pior. O que me preocupa é o seguinte. Se você é um empresário ou um cidadão qualquer, que você está trabalhando, estudou e começa a acumular uma economia, uma pequena riqueza, e você resolve aplicar o seu dinheiro, né? Porque se você está ganhando o seu dinheiro, é legítimo isso. Aí você não vai ficar com o dinheiro parado. O dinheiro, eu aprendi que dinheiro é mercadoria em movimento, né? Você tem que botar para funcionar. Tem que investir. Então você resolve construir o quê? Aí eu vou construir um edifício de 4 apartamentos para alugar. Esse cara não vai fazer mais. Você entendeu o risco que ele vai correr? Então, quer dizer, ninguém vai construir mais? Vai parar o Brasil. Ninguém vai investir mais em propriedade? Vai parar? Então eles estão achando o seguinte, que o Brasil chegou num ponto tão rico, que o Brasil é rico.
e que agora tem que dividir com todo mundo igual. É mentira. Isso é mentira. Porque eu acho que, se fosse assim, eles não praticavam tantas corrupções em todos os segmentos. Não é? É rombo em tudo quanto é lugar. Você sabe a falta que faz, a falta que fez o Petrolão, o Mensalão, o estrago que fez o governo passado, o que tirou da saúde, o que tirou da educação, da segurança, o que deixou de investir, porque levaram o dinheiro todo. Era 100 milhões para um, 300 milhões para outro. É isso que precisa ter, é justiça. A justiça social, ela começa por aí. Ela começa para você impedir a corrupção para que o dinheiro vá para a mão de quem precisa. De quem precisa. Então, você quer fazer reforma agrária? Pergunta quem quer vender. Muita gente quer vender. Tem gente já cansado, velho. Não tem, às vezes, para quem passar, para o herdeiro. Ele quer vender. Então, pergunta quem quer vender. Pague um preço justo e coloque quem tem vocação. Agora, depois que você colocar, fiscalize. Está produzindo? Não é? Tá cumprindo com a sua função social? Quanto produz? O que é que produz? Porque metade vai embora. Metade arrenda. Metade vende. Tem gente que não tem vocação, né, para fazer. Nenhuma. A gente vê, inclusive, em alguns assentamentos, as pessoas mal produzem por sua própria subsistência ali, né? Planta um pouquinho de aipim ali, uma verdurinha ali, mal dá para subsistência. Então, é difícil manter uma terra sem você ter condição e preparo para manter a terra. Não é fácil. Não tem vocação. Olha, e sem financiamento, né? Sem nada. Às vezes tem um programa aí que o governo estadual sempre faz, né? Para incentivar sempre a agricultura familiar. Mas quando esse dinheiro chega na mão do produtor rural, acaba tendo outra destinação, porque ele não tem uma vocação empreendedora, que é de pegar o dinheiro e transformar aquilo em negócio, né? Implantar para vender, comercializar numa feira livre. Poucos têm isso, poucos. A gente vê isso aí, né? Todos os assentamentos, é só visitar um assentamento. E você tem que ser profissional. Se você não se profissionalizar, você não produz, porque hoje a competição é grande. É grande. Então, essa história do governo de fazer uma reforma agrária sem avaliar corretamente, prejudicando quem já está estabilizado socioeconomicamente, eu acho que isso é um prejuízo, não só político para ele, não é? Mas um prejuízo também econômico para o Estado. Deixa de produzir, deixa de gerar emprego. Toda vez que você comete uma invasão, você desemprega alguém. Porque ali tem trabalhadores. Então, na hora da invasão, para. Para tudo. Então, o empregado, o governo, quando chega na sua propriedade, ele vem com uma lista do Ministério do Trabalho, né, para ali fiscalizar. Né? Ele quer saber se está todo mundo registrado, se tem onde dormir, tanta coisa. E na hora da invasão? Né? E quem está na beira do asfalto debaixo da lona? Qual a fiscalização que está tendo? Então o governo precisa acordar para isso. É verdade. Ô Luiz, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui ao programa, a gente agradece muito. Estamos sempre aqui de portas abertas, né? Por entendermos que a TVI é um espaço democrático, aberto, para que todos vocês participem, reivindique, dê sugestões e ajude a transformar, né? E isso que a associação, o grupo de vocês vem fazendo é uma transformação. A gente está testemunhando a história, né? Nesse momento está havendo uma transformação na maneira de agir, na maneira de ser do produtor, né, que está pela primeira vez se unindo em torno de uma causa. Isso é importante. Parabéns. Eu agradeço. Eu que agradeço e deixo aqui o último recado. Eu acho que a história, Barbosa, disse o seguinte: a terra, ela se origina do Estado, não é? Pela conquista. Primeiro o dono é o Estado. E o Estado, você adquire do Estado, através do título. Agora querem desapossar aquele que adquiriu de forma legítima, como se nulos fossem esses títulos. Então eu acho que está tudo errado, esse caminho está errado. A outra confusão que existe é que há uma carência, né, notória pelos serviços públicos do Estado. A carência na saúde, a carência na educação, na segurança, enfim. Essa carência do Estado, ela não pode ser confundida com invasão de terra.
Você não vai resolver o problema da falta de saúde e trabalho disso invadindo propriedades estabilizadas socioeconomicamente. Eu espero que há de se respeitar o Estado democrático de direito sobre o qual a sociedade se ampara. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Luiz, e parabéns mais uma vez, né, ao grupo aí pela união. E eu espero que isso continue acontecendo em torno de outras causas também. Nós tivemos recentemente aí a Associação, né, Nacional dos Produtores de Cacau se manifestando também em relação ao cacau trazido da África, que pode estar trazendo pragas para o cacau aqui da Bahia. Isso é muito importante. Não podemos ficar mais agachados, né? Temos que reagir. A região sul precisa mostrar seu valor. É uma região que produz muito e que já contribuiu muito para a Bahia, para o crescimento da Bahia. Então, ela precisa ter a atenção devida e o respeito. Parabéns, viu? Conversamos então com o Luiz Aquim, né, que é representante aí do movimento que surgiu aqui no sul da Bahia, dos produtores rurais em defesa das suas terras. Bárbara. Vamos agradecer ao produtor rural Luiz Aquim pela entrevista e vamos chamar, né, Rafa, a matéria aqui sobre o combate e ameaças à escola, né? A matéria do SECOM. O governador em exercício, Geraldo Júnior, reuniu secretários de Estado no Centro de Operações e Inteligência, em Salvador, com o objetivo de discutir ações para fortalecer a segurança nas escolas na Bahia. Medidas como a criação de um centro de controle e comando estão sendo definidas. Nós não vamos permitir atos delinquentes, nós não vamos permitir a prática de delitos nas escolas, nós não vamos deixar prosperar um sentimento de pânico, de angústia, nós não queremos um sentimento de ódio e de violência nas escolas. Gestores de diversas pastas têm trabalhado de forma integrada desde a última semana para garantir um ambiente de tranquilidade nas escolas. Uma cartilha e um comitê intersetorial estão sendo elaborados. A gente já tem feito contato com as escolas para que possamos orientar. A Polícia Militar intensificou as ações de monitoramento das escolas, a ronda escolar, não só na capital, não só nas escolas municipais e estaduais, mas também da rede privada. Dizer a cada família, dizer a professores e dirigentes das escolas, falar da importância da família, olhar, conversar, acompanhar os seus filhos e filhas sobre o momento atual e a importância da cultura de paz na escola e da ampliação da segurança nas nossas escolas. Acabou. Pois é, gente, aí a matéria sobre essa questão da violência, né, que durante toda a semana passada, o terrorismo, né, foi na verdade um ato terrorista aí dos estudantes e alguns estudantes adolescentes, né, que postaram nas redes sociais ameaças, algumas até bem poucas, é verdade, mas se concretizaram, a maioria, graças a Deus, não, era só terrorismo mesmo, né, e independente do trabalho da polícia, da Secretaria de Educação, os pais têm uma responsabilidade muito grande, né? Inclusive o governador falou aí a semana passada sobre isso. Cadê os pais? Estão orientando os filhos ou não? A escola, ela dá uma educação didática, mas você tem que dar uma educação familiar, uma educação social, uma educação de convivência ao seu filho. Você não pode esperar que o Estado dê essa educação ao seu filho, não. Ele tem que sair da sua casa preparado para conviver socialmente com todos, inclusive e principalmente com os professores, que são profissionais importantíssimos para a formação profissional. Então, se você vai para a escola e não respeita o seu professor, fica difícil essa convivência social, né? Então, os pais têm essa responsabilidade e não pode transferir isso para que o Estado faça, né? O Estado tem o seu papel de educar didaticamente, formar profissionais. Mas a educação formal, a educação familiar, essa tem que sair do berço, da sua casa. Bom, gente, nós estamos aqui com mais um convidado, né, o Rosivaldo Pinheiro. Rosivaldo que já esteve aqui na TVI, participando de programas com a gente, comentando, né, há muito tempo. E faz parte aqui da casa, eu digo isso, né, com todo prazer, viu, Rosivaldo? Uma figura inteligentíssima, competentíssima, e agora está na secretaria do gabinete do prefeito, né, que é a Estou no governo. Secretaria de Governo, né, chamada.
E fazendo, já ouvi comentários, né? Tem feito um bom trabalho. É uma secretaria difícil, né? Porque você tem ali, de um lado, a demanda, né? O povo, e do outro lado, o executivo, o prefeito. E você fica ali administrando todas as situações. Bom dia, Rosivaldo. Obrigado por ter vindo aqui ao programa. E como é que é essa experiência aí de estar nesse papel hoje de secretário de governo? Bom dia a todos que estão conosco aqui. E primeiro parabenizar, agradecer pelo convite. Vocês aqui da TVI fazem sempre com maestria a comunicação. Obrigado. E agradecer a você, Barbosa, o convite também está aqui com vocês, a Bárbara, a todo mundo aqui. Eu vi aqui que aqui já tem um BBB, né? Eu vi Barbosa, Bárbara e Beto. É verdade. Então aqui ele está no BBB, é BBB, né? E aí dizer o seguinte, olha, tem sido uma experiência rica. Na verdade, primeiro agradeço a Deus a oportunidade, também ao prefeito Augusto pelo convite, e a todos os pares por estarem dando as mãos a mim, boas-vindas e me ajudar, porque sozinho você não faz nada. E nós temos tido nesse período, 40 e poucos dias, muito trabalho. Vou dizer aqui sem churumingar. Domingo a domingo a gente tem trabalhado, os dias que a gente chega mais cedo em casa, depois das 22 horas. Tenho visto um prefeito, e aí eu digo isso porque a cidade às vezes não o conhece, na extensão da necessidade, que está ligado 5h30 da manhã e que para 2 da manhã todos os dias. Que circula na cidade, vai a Brasília, vai a Salvador, vai a outros lugares, outros cantos, para poder buscar recursos para o município. Essa cidade, até 2020, a gente lembra, Barbosa e todos, a gente tinha uma cidade que as pessoas diziam falida. Uma cidade que o prefeito dizia à época, que Deus o tenha, o Fernando Gomes, vou entregar as chaves. Ele falava na dor dele, porque a compreensão da realidade da geração que ele vinha não permitia olhar a política atual com a necessidade que talvez a gente pudesse ter das relações que tem que ser construída. Exatamente. O prefeito Augusto, ele traz primeiro uma questão de não ficar olhando o retrovisor da reclamação. Ele olha sempre o presente e o futuro. Isso é um dado diferenciado. Segundo, ele impõe à equipe um ritmo. E a gente tem que ter cada vez mais esse compromisso com a cidade, esse compromisso com os pares. E eu lá no governo tenho feito esse meio campo entre a organização da máquina interna, de fazer com que a gente se comunique melhor, que a gente dê as mãos cada vez mais, a equipe tem essa característica, também entender os processos, os fluxos e também compreender a dinâmica de sociedade. Aí a gente vai para o extramuro, que é captar lá fora aquilo que é o anseio e mais, chegar para ouvir os setores que estão se organizando no sentido de participar dessa dinâmica de sociedade e dessa dinâmica de gestão. Feito isto, a gente também tem que começar a ouvir cada vez mais clube de serviço, a comunicação, todos os setores da sociedade. O governo tem esse papel. É uma secretaria ampla, difícil, porque a gente envolve diretamente um interesse mais comum da política, que é a atenção e o pedido de atenção também dos pares internos, a relação com a Câmara, que é de suma importância. Aí a gente também tem que fazer aqui um agradecimento, porque o presidente Erasmo, o líder de governo, Ricardo Xavier, e todos os pares têm sido muito solícitos com o governo, têm compreendido a cidade, têm visto a iniciativa que a gente faz, que é em favor dela, e têm compreendido isso e nos ajudado a gestar. Então, é agradecer a cada um destes e a vocês por essa oportunidade desse diálogo também. Ô Rosivaldo, você que sempre foi um militante da política, né, conhece os bastidores, você tem dito aí, e a gente está acompanhando, né, esse trabalho do prefeito, árduo, de correr atrás de recursos para melhorar a cidade e tudo mais. O que é que como você analisa esse desgaste que o prefeito teve nesse início de gestão junto à população, né, no sentido assim de uma não aprovação do prefeito, já que ele trabalha tanto, como você falou, né, e tem conseguido algumas coisas para Itabuna? É preciso fazer um recorte do tempo, Barbosa. Por exemplo, o prefeito Augusto iniciou um ano de pandemia, ele saiu de um resultado que ele foi vítima, inclusive, da Covid, nossa principal, naquele momento, foi o principal impacto na saúde local, ele foi o primeiro cara a ficar realmente muito debilitado, a passar pelo leito da morte algumas vezes, e quando ele saiu, tinha uma expectativa muito grande, é natural que isso acontecesse. Ele começou com o hospital de campanha, nós investimos ali 9 milhões de reais, recursos praticamente do município, menos de 1 milhão de reais veio do estado à época, o governo federal fazia os aportes, mas não para aquele hospital de campanha, foi recurso que a gente tinha aqui, e nós começamos a fazer várias entregas na saúde. Estamos muito bem, estamos com o Natal Luz, as pessoas felizes, o governo com a positividade, Augusto também, aí veio uma enchente. Aquela enchente, dali tem um recorte importante para se colocar. Na hora que veio a enchente, primeiro, ninguém está preparado para um evento daquela magnitude. Segundo,
A forma com que aconteceu pegou todos nós de surpresa enquanto gestão, embora tivéssemos algumas sinalizações, mas não sabíamos da extensão do evento. E naquele momento houve uma pressão muito grande e evidentemente que alguns atores da política, da oposição, se abarcaram daquela oportunidade para dizer que existia uma ausência do governo, embora tivesse uma presença forte e não fosse essa presença, a gente não tinha em 10 dias sanado a limpeza da cidade. Nós montamos toda uma estrutura de fornecimento de colchões, de alimentação, de assistência à saúde, de espaço para as pessoas. Começamos a montar o aluguel social, fizemos a única cidade, veja que paradoxo, do Brasil, fora uma cidade de São Paulo, que fez, vou dizer do Nordeste, a única do Nordeste, para não correr risco de repente ter alguma cidade longe daqui que a gente não tem informação. A única do Nordeste a fazer o Auxílio Recomeço. Auxílio Recomeço para 3.500 famílias, porque na nossa listagem inicial era o número de famílias que abarcava o evento. Só que tem uma pressão normal e isso chegou a 3.570 famílias com um cartão Recomeço de R$3.000. Bom, isso dá um aporte de muitos milhões. Daquele montante, 2.700.000 veio de um Pix, transferido pelas pessoas. Incorporou ao recurso total e foi doado às pessoas. Mas o que é que a oposição fez? Fez uma reclamação de novo de que aquele Pix não tinha sido utilizado. Somado esses eventos todos, levou um desgaste. Que o prefeito, na ansiedade de correr para resolver, teve que se ausentar para buscar recursos externos para resolver a parte fiscal do município. Este aparente vazio da presença do prefeito, que não era um vazio porque ele estava na gestão, fazendo a parte burocrática que cabe a todos nós, levou a esse sentimento de que não teve uma presença maior na enchente, teve, e logo depois teve uma ausência. Isso levou a um desgaste, que agora começa a ser compreendido. Por quê? Porque a cidade começa a perceber que o ajuste fiscal feito nesses 2 anos permite a gente novos avanços. A cidade começou a olhar que antes nós não tínhamos praças renovadas, a iluminação não funcionava, o setor de saúde a gente fez um aporte grandioso, melhorou, apesar de necessitar de melhores e maiores investimentos, a gente pegou uma cidade com terra arrasada, com todo respeito aos que passaram, mas terra arrasada, não é à toa que a gente, pela primeira vez, está encarando 30 anos depois a questão das feiras, a gente está encarando toda a parte de infraestrutura. A gente fez um convênio com o Estado e o município também tem aporte financeiro, porque não existe almoço grátis, como a gente diz, no comum. E a gente está fazendo o maior programa de asfalto que a cidade já viu nos últimos 30 anos. Tudo que a gente está fazendo é grandioso. O prefeito fechou um lixão que 50 anos de história, de vergonha nacional. Nós fizemos uma cooperativa, o ano passado, 990 toneladas de recicláveis. Esse ano, 1,5 milhão. Ou seja, reformamos o CEMEP, a maternidade de Esther Gomes, que é a mãe pobre, fizemos a abertura imediata da portaria do Novais para mulheres e crianças poderem ter assistência. É claro que o Novais tem problemas lá, porque hoje a especialidade de pediatria passa por um desajuste de mercado, então isso leva, às vezes, a não ter o atendimento que a população procura, mas há um esforço nessa direção. Ou seja, a cidade começa a perceber que agora, 2 anos depois, com a gestão fiscal, com a redução de mais de R$500 milhão da dívida do município, com pontualidade de pagamento, os servidores todos estão tendo pagamento em dia, e é pago geral, R$30 milhões em média entram no comércio, o comércio é aquecido com esses montantes, a cidade começa a perceber que não é mais hora de aventura. E começa a reconhecer agora, no início do 3º ano de gestão, esta importância. Porque, Barbosa, a alternância de poder ela é salutar para a democracia. Mas a longevidade nos municípios, ela também garante avanço quando a gestão é boa. E a gestão que nós estamos fazendo é uma gestão que tem, Roosevelt, tem adversidades, tem debilidades, temos, vamos ter que vencer, até porque, por mais que a gente consiga entregar, nós não vamos entregar 100% do desejo das pessoas, não por não querer, porque 2 variáveis não vão permitir. Primeiro, recurso. Segundo, tempo. Quando você tem tempo e recursos que não são suficientes para você aportar e resolver todas as demandas e o que tem de passivo, é claro que a gente tem uma dificuldade. E aí a gente está vencendo todas elas. O programa Mais Água, quantos anos a cidade trabalha com manobra? Há muitos anos. Pela primeira vez a gestão paga em dia as contas do consumo, reconhece as dívidas do passado, faz aporte financeiro para a Emasa, e a Emasa começa a suportar
toda uma dinâmica e fazer um investimento altíssimo em convênio de novo com o Estado, mas com um montante menor, para a gente poder superar essa adversidade da água. E daqui até dezembro, no mais tardar, na primeira semana de janeiro, a gente deve inaugurar toda a região do São Caetano e aquela parte do lado de lá do Rio, para 80 mil pessoas receberem água todos os dias, de domingo a domingo, 24 horas na torneira. Você imagina que é muita coisa para a gente poder, cada vez mais, entregar à população de Itabuna. Secretário, você falou, voltando à parte que você mencionou o lixo, né? Que o governo Augusto Castro fez esse controle, esse trabalho. Nós recebemos uma imagem de denúncia hoje da sujeira na cidade de Itabuna com relação a lixo. A Rafael vai colocar aqui, ó, no centro comercial de Itabuna, naquele ponto de ônibus que fica em frente ao posto, né? Então, tem também alguns bairros que a coleta de lixo, né? Inclusive na Semana Santa, que ficou acumulado. Agora, esse foi recente, foi de hoje. Esse lixo aí, eu passo aí sempre nesse ponto, né? Eu já vi lixo até jogado em cima do ponto de ônibus, rapaz. Um absurdo isso aí. Absurdo. São dois momentos aqui para a gente dividir a nossa fala. O trabalho de fechamento do lixão, a gente deu o destino correto para a célula lá, que é a CVR. Só um minuto, corta a câmera, por favor, Rafael. Que tá em minha câmera, a gente tá falando aí. Beleza. A gente fez o seguinte, dividir, Bárbara, em duas etapas a resposta. A primeira, a parte que envolve fechamento do lixão, construção da associação que cuida dos recicláveis, que existe inclusive uma indústria montada, ou seja, uma unidade de coleta seletiva lá no bairro Novo Lomanto. Ali nós temos todo um aporte de recolher aquilo que, dentro do que a gente pode fazer enquanto poder público, que é retirar aquilo que volta para a cadeia de consumo, para ser reutilizado ou reciclado. Bom, e a outra parte é a coleta domiciliar, que é essa que vocês estão mostrando aí, que é essa coleta de rua e etc. Isso passa por dois momentos. Primeiro, nós temos que cada vez mais investir em educação ambiental, para que as pessoas percebam a sua participação dentro desse processo e a sua responsabilidade. Porque às vezes o carro passa no horário, as pessoas colocam no outro. Porque às vezes as pessoas fazem questão de manter a cultura da sujeira, que é não ter a responsabilidade com aquilo que eu produzo. E não existe como você ser eficiente se eu não tiver a consciência ambiental do processo. E nós temos também pontualmente algumas falhas, quer seja um caminhão que quebra, quer seja um atraso por algum evento. Então a gente precisa identificar, é necessário cada vez mais que a CIURB e a Sônia, com Lázaro, o Souza, tenham feito isto, cobrar eficiência da empresa que presta serviço, é a Biosanear. Eles são muito abertos. Eu cheguei outro dia num bairro aqui em Itabuna, Novo Horizonte. Cheguei lá, uma concha estava transbordando. E aí eu de imediato liguei. Na mesma hora chegou um supervisor da empresa e ele disse, olha, porque o caminhão que vinha aqui no sábado quebrou. Então hoje é segunda-feira de manhã, o caminhão está subindo agora. Só que eu cheguei lá antes do que o caminhão. E claro, se eu tivesse gerado imagem para a rede social, ia dar a ideia de que a gente não estava com assistência. No entanto, a empresa estava já chegando, fez a coleta e resolveu. Esses problemas, eles são pontuais, eles são importantes serem apontados, e aí a gente agradece mais uma vez a vocês aqui da TVI pela busca do fato que, para a gente, essa busca ativa dos problemas ajuda a gente a mapeá-los e, mais que isso, a encontrar solução. Geralmente, esse tipo de coisa que a gente mostrou aí é causado pelo próprio pessoal que usa ali o ponto de ônibus, né? Que come alguma coisa, joga ali, né? Porque ali não tem nem residência para colocar lixo ali. Outra coisa é no São Caetano também, na Avenida Princesa Isabel. Fica a dica aí pro pessoal, Rosivaldo, viu? É ali perto da prefeitura. Toda segunda-feira tem umas lanchonetes ali que vendem sanduíche durante a noite. Aí chega na madrugada, coloca no meio da avenida. Poderia botar no seu passeio? Não. Bota no meio da avenida, caixas e caixas de resto de frango, de sanduíche, de tudo que não presta ali, que jogaram fora, garrafas. Aí fica ali no meio da avenida, no canteiro. Aí vem os cachorros e espalha mais ainda. Urubus, cachorros, gatos. E aí o lixo acho que só vai passar no período da tarde, porque eu só vejo o caminhão do lixo ali recolhendo 18 horas. E aí tem um problema, porque quando notifica, as pessoas acham que é uma perseguição a eu que produzo o emprego. Na verdade, a cidade, Milton Santos já dizia, o grande geógrafo, dizia o seguinte, é espaço dos conflitos. O poder público tem que tentar intervir para disciplinar esses conflitos. Porque as pessoas, às vezes, fazem o uso seguinte, eu estou preocupado com a minha porta, estou preocupado com a minha rua, até com o meu bairro, mas eu não estou preocupado com o que vai acontecer com o vizinho meu da rua seguinte ou do bairro seguinte.
É a mesma coisa do comportamento de trânsito. Quando o indivíduo entra no seu veículo, ele pensa apenas que ele tem um compromisso adiante para marcar no relógio, os demais não. E ele começa a avançar o semáforo, ele começa a correr de forma a não respeitar os limites. Ou seja, todos nós temos que participar de uma reeducação, morar em ter urbanidade, morar em comunidade, no sentido desse grande condomínio que é uma cidade, exige de cada um de nós cumprimento de regra, porque no nosso condomínio, na nossa casa, a gente cumpre essas regras. Quem mora em condomínio sabe, se é barulho fora de hora, multa. Se não cumprir as regras, multa. Mas cumpre, porque tem um processo disciplinar estabelecido. O município é esse agente, o prefeito é esse líder que tem que fazer essa gestão desse grande condomínio que são as cidades. Nesse caso, Itabuna é uma cidade dentro desse processo. Então, o prefeito Augusto faz esse processo junto com os pares. E a gente precisa cada vez mais chegar. Eu tenho visto não apenas ali, mas eu já vi em outros lugares também, e já tenho apontado para o Lázaro e para a Sônia essa necessidade de fiscalização mais ativa, especialmente nos momentos em que a gente sabe alguns pontos viciados da cidade de Itabuna, que passa por essa questão de botar o lixo na rua, fora do horário, e mais ainda, pessoas do comércio que deveriam zelar pelo bem comum de todos. A gente não vai imputar a responsabilidade apenas a eles, mas a esses que fazem isso, a gente pede cada vez mais compromisso de cidadania. Mas em todo lugar, infelizmente, é assim. Onde tem gente, tem problema, né? Não tem jeito, faz parte. Eu tô vendo aqui, dentro do estúdio, copos. Aqui não é lugar para ter copo, mas tem gente que põe copo aqui e não tem coragem de tirar. Então, em todo lugar tem gente, infelizmente, né? Faz parte do processo, né? Da organização humana, ela é complexa por isso. Agora tem que multar. Eu acho que aquelas lanchonetes ali do São Caetano tem que ser multadas para aprenderem a não fazer aquilo, poxa. Deixa para pôr o lixo na hora que o carro vai passar, porque põe de madrugada, sabe que o carro só passa no outro dia, quase 24 horas depois. Perfeito. Quando dói no bolso, né, Barbosa? Aí todo mundo fica atento. E o pior é que deixa a cidade da gente feia, rapaz. Aí passa um turista ali, ou alguém que está chegando na cidade para resolver algum negócio, fala que cidade suja, né? E tem um detalhe, Barbosa, a gente tem quase sempre, não é só de Itabuna, mas a gente tem que ter um cuidado, porque a gente consegue vender muito bem o que é negativo, mas a gente não vende com a mesma facilidade do que é positivo. Então, para as pessoas é mais fácil apontar que o lixo está no chão, não mas não aponta quem os colocou ali, quem os jogou daquela forma. Então a gente precisa fazer uma rediscussão. Isso. É um pacto nosso de cidadania. É aquele caso do sofá no canal, do pneu, né? Não cai ali à toa. Aí quando chove, tá todo mundo reclamando do entupimento, mas quem foi que entupiu? Perfeito. Né? A sacola plástica da via, porque hoje o plástico é um problema que está nos mares, que estão nas vias, cai numa sarjeta, numa boca de lobo, vai criar dificuldade. Entupir, então as pessoas precisam se reprogramar. É uma educação, né? Ter educação, ter uma visão de coletivo. A gente não vai conseguir fazer isso de uma forma única, mas a gente precisa fazer isso de uma forma processual, ou seja, permanentemente. E essa discussão aqui, eu acho que ajuda nessa formação. Com certeza. Eu acho que a população, em geral, tem que se educar para essa questão ambiental. O ambiente, a gente fala meio ambiente, começa dentro da sua casa. É um ambiente que você vive. Então, separa o lixo. Tem agora aí várias cooperativas de catadores que passam nas ruas aí catando garrafinhas plásticas, latas, né? Litros de vidro, garrafas. Aí você põe lá separadinho numa sacola esse material que eles vão recolher, né? Combina com eles o horário, eles vão lá, recolhem. Tem também o caminhão que tem um horário de passar, porque ele não pode passar a hora que você vai querer botar o lixo na rua, não. Tem um horário, então procura ver com o vizinho qual é o horário, põe o lixo só na hora que ele vai passar, para não ficar ali à disposição de animais, né, espalhando o lixo pela rua. Eu tive outro dia numa cidade chamada Limeira, São Paulo, depois de Campinas ali. Rapaz, eu fiquei impressionado, eu não vi um palito no chão, eu não vi poeira no chão, porque aqui tem esse detalhe também, né? As ruas acumulam aquela, no meio-fio ali, na sarjeta, aquela arruma de areia, né? É areia. Lá você não vê isso. Se você estiver comendo alguma coisa e cair no chão, você pegar rápido, não vai ter problema, porque você não vê lixo na rua, você não vê nem poeira, que a gente fala, né? O asfalto ali pretinho, parece que eles lavam a rua, rapaz, incrível isso. Porque é o seguinte, à medida que você vai atingindo níveis de excelência, você vai conseguindo melhorar aquilo que você está fazendo. Porque, por exemplo, vamos analisar aqui, se a gente consegue fazer com que haja uma seleção daquilo que pode ser reciclado e a gente consegue cumprir o horário da coleta, a gente vai perceber que adiante
não é necessário que a gente tenha coleta diária. É. A maioria das cidades do Brasil, as maiores, fazem coleta a cada 2 dias. Tem cidade que faz a cada 3 dias. O indivíduo separa em casa, ele sabe o que é orgânico, ele leva o que é orgânico, que é o resto de comida, a parte molhada do resíduo, para um determinado ambiente em casa, e ele entrega naquele dia. E os demais, que é o chamado lixo, a fração seca do resíduo, então a gente separa e faz uma entrega diferente. Aqui em Itabuna nós temos 10 ecopontos para isso. Eles estão localizados e você pode colocar. Você pode também direcionar e pedir, a depender do montante, o pessoal da associação lá dos recicláveis vai até você e busca essa quantidade. Então a gente tem alternativas. E tem outros que passam também, que são fora do sistema público, mas que fazem também um trabalho de acolhimento desses resíduos. Então a gente está avançando agora para a parte de lâmpadas. Vamos montar 16 pontos de coleta. A gente vai anunciar junto com a CDL, as pessoas já sabem onde vão colocar. Estou organizando e espero que a gente cumpra com o meio ambiente do município e a CEPLAN, para a gente fazer aqui um dia próximo da Semana do Meio Ambiente, para pegar TVs, eletroeletrônico, eletrodoméstico, fazer um dia de coleta, não a praça pública, e a gente fazer essa grande retirada desse resíduo da cidade de Itabuna. Ou seja, tem muita coisa que nos desafia e que a gente vai fazer porque a gente precisa melhorar cada vez mais o nosso ambiente, o nosso espaço de convivência. Secretário, a gente divulgou uma matéria recentemente de uma obra que ficou, na verdade era um projeto, né? No bairro Urbis 4, na praça, que era uma quadra. Você vê que tem as estruturas até de cimento, né? Tem as vigas. Você vê que começou ali, tem uns anos que está paralisado. Não sei se é a sua pasta, mas se você tivesse informação para passar para a gente, porque não deu continuidade, né? A gente não sabe se era uma quadra, depois disseram que ia ser uma praça. Se você pode ajudar a gente em responder sobre essa obra que ficou inacabada. Na verdade, ali eu conheço, na Urbis 4, ali é um recurso que era do FNDE. Rafa, tem até as imagens aqui, secretário. Então vamos ver ali, que eu explico melhor. Pode ir falando. Não, a gente tem ali uma praça, quer dizer, não é um projeto para ser uma praça. Você tem ali as estruturas que foram iniciadas, que era para uma quadra. Essa quadra, que seria do colégio, à época houve uma resistência da comunidade, porque seria uma praça do colégio avançado numa área de convivência comum. A comunidade ali pede que a gente tenha ali uma pracinha, uma área de convivência diferenciada, até porque ali tem já alguns idosos, pessoas que moram ali, então eles querem que seja feito dessa forma. O prefeito já esteve lá, inclusive comigo, juntamente com os moradores, sendo uma visita. Só que quando você tem um recurso federal utilizado e não respondido, você lançar a mão disso antes, você acaba sendo corresponsável e respondendo pelo ato de quem foi o infrator. Então, na gestão pública, você primeiro tem que fechar toda essa parte jurídica, essa parte orçamentária e financeira, para depois você dar a tratativa. E como a gente sabe que tem alguns processos em Itabuna complexos, estão em tomada de conta especial da União, a gente, não sei se esse caso ali está, mas a gente tem uma dificuldade para dar uma resposta mais imediata à população. Agora ali, com certeza, nesse projeto que a gente está fazendo de investimentos novos do BB, a gente vai ter uma pracinha ali colocada para o conjunto da população. Evidentemente que a gente precisa só verificar se é possível e se é passivo agora a gente lançar mão da destruição daquelas estruturas. Porque pode ser que a gente consiga fazer um espaço, mas não totalmente, por conta que a gente não pode entrar naquele espaço que estava ali com recurso federal iniciado. Rosivaldo é secretário de governo, né? Mas a gente abordou aqui vários temas da prefeitura porque o secretário de governo geralmente tem essa importância dentro do governo, que se une com todos os secretários, né? É como se fosse o Rui Costa lá para o Lula, né? Essa compreensão do todo. Do todo. Mas, Rosivaldo, eu queria aproveitar a sua presença aqui como um bom articulador político que você é, para a gente avaliar também a questão política. Estamos chegando aí próximo às eleições, né? Falta ainda quase 2 anos, né? Um ano e 6 meses, vamos colocar assim. E as campanhas foram praticamente antecipadas, né? Nós estamos vendo hoje já pré-candidatos fazendo uma campanha, fazendo trabalho na rua, que seria um trabalho até executivo, com a organização de feira da saúde, disso, daquilo, obras de rua como tapar buraco. Eu nunca vi isso com tanta antecedência assim aqui em Itabuna acontecendo. Como é que você avalia o quadro hoje político de Itabuna, né, dessas pessoas que querem ser prefeito já com essa antecedência, né? Olha, primeiro tem uma efervescência. Eu acho que ela é fruto de alguns processos, ela não é isolada de Itabuna. Eu acho que a última eleição presidencial e a última eleição do estado da Bahia
deram uma conotação ainda de uma disputa muito forte. E esses blocos que perderam, eles precisam estar vivos, porque senão eles poderão estar esquecidos do imaginário popular. Por conta dessa questão, esses grupos, que no caso de Itabuna, estão do outro lado, na oposição ao governo nosso, ao governo liderado pelo prefeito Augusto Castro, têm tentado demonstrar para a cidade que eles existem. E eles começam a fazer esse tipo de ação como se fosse ações que estão resolvendo um problema geral, e na verdade não, é pontual. E aí eles fazem isso de maneira muito antecipada. É um direito deles, a gente não vai entrar no mérito. Agora, a nossa parte é fazer gestão com excelência, ter a inteligência de saber que a gente está num processo de gestão, passando um pouquinho da metade do tempo, já que a gente tem 4 anos, estamos entrando no primeiro quadrimestre do 3º ano, então a gente tem ainda um tempo importante para a gente continuar fazendo entregas. Já estamos fazendo muitas entregas, vamos entregar muito mais. A gente vai entregar água 24 horas para 27 bairros. A gente vai entrar em obras estruturantes em mais de 24 bairros, 26 se não me engano, na primeira etapa. Depois a gente vai ter uma segunda etapa de água para ser entregue o ano que vem, de fevereiro até o mês 4, de mais um quantitativo de pessoas que vão estar recebendo água 24 horas, e mais bairros vão receber. A gente vai entrar agora com uma ação na parte de mobilidade, que a gente vai colocar 12 conjuntos semafóricos novos da cidade, que mais de 30 anos não recebem. A gente até falou isso aqui. A gente vai estar recebendo uma série de investimentos novos, inclusive na área de saúde. Os zoonoses, a gente vai estar reconstruindo os zoonoses, inclusive essa semana eu espero ter tempo que é outra coisa que a gente falou aqui semana passada, que até desabou o telhado. Pois para a gente conversar com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente envolvida nesse processo. Ou seja, a gente tem muita coisa para entregar. Então eu disse aos pares, digo com tranquilidade, vamos fazer gestão e vamos entregar muita coisa. A eleição é o ano que vem. O ano que vem a gente debate do ponto de vista da sucessão e a cidade vai poder fazer uma leitura. O que eu era, como eu estou e aonde eu quero chegar. E aí a gente vai estar preparado, porque essas ações pontuais dos concorrentes vão sumir no todo. Porque, por exemplo, a gente visita um bairro, fizeram uma obra ali, foi importante porque o indivíduo estava ali de repente e foi algo que ele recebeu, que é uma concretagem. Só que não observaram a parte de esgotamento, não observaram a parte da drenagem, não observaram a infraestrutura, fizeram de forma irregular, não observaram se aquele ângulo que está fazendo permite uma circulação de um cadeirante. A gente vai ter que entrar para fazer correções. A gente vai precisar, inclusive, intervir nessas regiões. A gente já listou todas elas. Vamos fazer intervenções com escadarias, intervenções com concretagem, concretagem usinada. Vamos fazer a parte de asfaltamento. Ou seja, não dá para fazer tudo, o prefeito tem dito isso, mas a gente vai entregar uma cidade melhor, não tenho dúvida, daqui a 4 anos, daqui a mais 2 anos, aproximadamente 1 ano e poucos meses, 1 ano e 8 meses, e aí a cidade vai conseguir observar, e é por isso que a gente aposta na reeleição, aposta na longevidade dessa ação, porque Conquista foi assim, Eunápolis foi assim, Teixeira foi assim, as cidades por onde Feira foi assim, Salvador foi assim, Itabuna não pode ser diferente. Agora, claro, o que está dando certo permanece, e é por isso que a gente aposta no tempo certo de fazer essa discussão do ponto de vista qualitativo e do ponto de vista da disputa eleitoral. Para a gente finalizar, eu gostaria que falar um pouco do Rosivaldo Pinheiro, que a outrora foi já um membro do Partido Comunista, o PCdoB. Como é que está Rosivaldo hoje? Qual a sua ligação hoje com o PCdoB? Como é que está você partidariamente falando? Olha, primeiro eu sou economista de formação, também sou radialista, me sinto muito honrado desse processo de comunicação. Faço política por entender que são ferramentas de transformação. Tive no PCdoB uma boa vivência, uma boa estada. Tivemos ali algumas experiências, fui ali secretário aqui, fora daqui. Estive na vereança também. Ocupei a escola de formação do partido, fiquei lá 33 anos dos meus 54 anos hoje. E há cerca de 3 anos e meio, me filiei ao PP, disputei a última eleição, de novo, um dos mais votados da cidade. Não devo permanecer no partido, vou analisar isso com calma. Tenho conversado com o prefeito Augusto, tenho conversado com o deputado Rosenberg, a quem eu também tenho como um dos meus líderes. Então, Augusto, Rosenberg, a gente está discutindo para a gente poder fazer um outro voo, para ir para um partido. Agora, candidatura. Eu, nesse momento, estou colocando como minha candidatura a reeleição do prefeito Augusto.
eu não devo disputar a próxima eleição de vereador, a não ser se, na hora que você reunir os pares todos, para finalizar o tabuleiro, alguém ou alguns visualizem em mim a possibilidade de colaborar. Parei para um sacrifício, porque eu não estou em campanha e não vou poder entrar. A minha estada no governo, na governança, exige essa minha inteligência no sentido de colaborar, no sentido de fazer com que tenhamos condição, paz, nós tenhamos um cenário de unidade para a gente ajudar os que serão candidatos. E é nesse sentido que eu quero me portar aqui, me comportar, que minha principal candidatura vai ser a reeleição do prefeito Augusto Castro. Bom, então o seu novo partido deve ser o PT. Não sei ainda, a gente vai avaliar com calma, né? O PT em Itabuna, eu acho que tem bons quadros, é um partido que precisa cada vez mais mostrar a razão de estar aqui, a razão de participar do agrupamento liderado hoje pelo governador Jerônimo, pelo deputado Rosenberg e outros pares, Josias e companhia. Eu acho que é uma boa discussão. A gente não sabe ainda qual vai ser o destino, mas eu estou à disposição para discutir Itabuna e discutir com as forças políticas sob a orientação do prefeito Augusto e do deputado Rosenberg, para a gente poder tomar o nosso melhor destino. Ok, Rosivaldo Pinheiro. Bom, só para finalizar, eu queria ver com você, que é secretário de governo, né, se vai ter mais mudanças no secretariado aí da prefeitura, que nós já tivemos na educação, né, recente agora, com a entrada de uma membro, inclusive do PCdoB. Adriana Tomissa, professora do estado e do município. Exato. Né, uma negra, mãe, ativista da causa social, evangélica. Então, para a gente foi assim importante a chegada de Adriana e a chegada do PCdoB. Fala-se aí que para o governador ajudar na reforma do estádio, que é tão necessitada, né? Até porque o Itabuna vai disputar 3 eventos importantes ano que vem, além do Campeonato Baiano, que o governador, através do Davidson Magalhães, está querendo alguém do PCdoB na Secretaria de Esporte, é verdade isso? Não, na verdade criou-se esse cenário, mas eu acho que a gente, quando mostrou o PCdoB na educação, mostrou que isso foi um factoide. Não tem. O que aconteceu foi o seguinte, o governador Jerônimo, ele trabalha com uma pauta de finanças, ou seja, ele diz, eu tenho na Bahia que investir esse mês ou esse quadrimestre X milhões. Itabuna estava lá no aporte para receber obras diretamente, sem falar dos outros convênios, só nesse momento que ele veio na última visita, de 60 milhões de reais. Era 63 milhões. 58 do base, que vai ser requalificado, um anexo, e mais 5 milhões e 400 do estádio. Vejam, quando chegou aqui é 64 milhões e 64 milhões e 200 mil reais. Quando chegou aqui, ele deparou com um novo projeto que nós tínhamos preparado, que era de mais 8 milhões do mais água, que eram os 2 tanques, um de 5 milhões de litros e outro de 3 milhões de litros. Ora, ele disse, olha, entre o estádio, que é 5 milhões e 400, e esse projeto que é tão vital para a cidade de 8 milhões, eu tenho uma minha pauta aqui, eu vou estourar mais 3 milhões, mas eu vou investir, vou trocar o estádio pela água. E aí ele fez essa troca. Nós aceitamos de bom grado e ficamos de discutir. O prefeito está discutindo com o Estado essa situação do estádio, vai ser feito, é só uma questão de tempo. No seguinte sentido, como ele precisava fazer um novo ajuste para fazer o orçamento do Estado e ver qual vai ser o novo aporte, o estádio deve sair. Mas naquele momento que ele veio, ele sustou. Ele segurou o estádio para entregar água. Embora o projeto da água fosse 8 milhões, e o da parte do Estado aqui, que eram os tanques, e o estádio 5 milhões e 400, ele botou mais dinheiro na cidade. E aí a gente entendeu de bom grado, claro que existe uma necessidade do estádio, é um grande equipamento, existe um time que foi além daquilo que muita gente tinha como expectativa, mas que cumpriu o que eles tinham programado, e é uma questão que eu acho que já a gente vai ter um anúncio por parte do governador Jerônimo, está chegando da China no domingo, já ele vai estar anunciando aí para a cidade, para esse coletivo da região e para Itabuna, a reforma do estádio. É só uma questão de tempo. Chegou ontem, não? Ele chegou, ontem foi, não, hoje domingo, que dia? Hoje segunda? Chegou ontem, rapaz. Eu estou trabalhando de domingo a domingo, pra você ver, né? Estou perdido no tempo. Na verdade, eu achei aqui, porque eu vim aqui a semana passada. Fiquei de vir, um dia fui remarcando, não consegui cumprir por conta das agendas, aí fiquei de vir na sexta. Na minha cabeça eu ainda estava na semana passada. Mas ele já chegou. Agora, o Augusto Castro outro dia esteve aqui na televisão e falou que esse investimento era recurso próprio da Imasa, né? É recurso próprio a maioria dele, mas os tanques, ficou um convênio por parte do Estado para que pudesse nos dar os tanques. E também a parte dos tubos. Então, os tubos não estavam inicialmente no programa, mas o Estado entendeu a importância e também fez o aporte através da SERB, que é até Juvenal Mainardi que estava lá. Então, facilitou esse diálogo.
Então, por conta disso, é que o Estado entrou no convênio, porque ia ser recurso próprio mesmo, né, 100%. Mas hoje a gente faz a grande maioria dessa ação com recurso próprio e o Estado entra pela importância da obra, não apenas para a qualidade de vida, mas também para a qualidade do emprego, da geração de oportunidade de negócio para a cidade, que é uma maneira da gente também vencer o desafio de produzir empregos. Então, a gente, para atrair investimento, precisa de água. E é por isso que o Mais Água é algo que a gente está celebrando, vai ser a maior obra desses 4 anos nosso, e além disso também o social, a parte de saúde, que tem sido um complemento dessa obra que a água vai trazer aí para a gente uma nova dinâmica, uma nova cidade, não tenho dúvida disso. É isso mesmo. Rosivaldo, tem pergunta, Bárbara? Só rapidinho, sobre esse projeto Mais Água, Barbosa, secretário Rosivaldo, a gente observa que já está passando aquelas encanações, aqueles dutos, e ele está cobrindo aqueles buracos que eles cavaram, ele já está asfaltando, já está corrigindo. Porém, como é que fala, que me fugiu a palavra? Aqueles canteiros, né? Teve alguns canteiros que foram quebrados. Danificados. E o prefeito está mandando pintar os quebrados, mandando pintar. Sem reformar. Sem reformar. Então, isso chamou atenção. O senhor tem alguma coisa para falar sobre isso? Será que ele vai passar o cimento ali ou não? Na verdade, se a empresa... Porque há aí um protocolo. Se a empresa que fez a intervenção, ela danificou, ela tem por obrigação contratual fazer a revisão. Aí, esse chamamento aqui, eu confesso que para mim é uma informação nova, mas que a gente vai estar, com certeza, levando para a CIURB para pedir uma fiscalização e verificar eu acredito o seguinte, veja bem, meu entendimento, né? A Imasa está fazendo a obra, e tem uma empresa contratada, eu não sei se é funcionário público, né, que faz a pintura do meio-fio. Faz a correção. Não, faz a pintura do meio-fio. Mas ele tem que fazer a correção para fazer a pintura. Então, mas esse pessoal que faz a pintura só faz pintura. Então. Ele tá lá quebrado, mas o trabalho dele é pintar. Eu tô entendendo. Mas aí cabe a gente fiscalizar. Então, e aí eu acho que a Imasa só vai corrigir depois que terminar toda a obra ali, né? Pode ser que sim, mas se ele dá a pintura, dá essa ideia de acabamento e acaba gerando uma falsa expectativa de que a obra terminou. Se tem um problema que vocês estão apontando, a gente tem que ter aqui, saber ouvir, uma das nossas necessidades. E aí eu não tenho dúvida disso, que eu vou apontar lá para o Raimundo e para a CIURB, para eles juntos verificar o que está havendo e fazer a intervenção necessária. Muito obrigado a você por trazer essa informação. Os órgãos públicos parece que não se comunicam, né? Aí eu me lembro de um programa de Jô Soares que tinha na televisão. Sim. Que o cara carimbava, né? Só trabalhava carimbando. Então tudo que vinha na mesa ele estava carimbando, até a mão. Infelizmente é o seguinte... Então assim, tem aquele pessoal que pinta ali, ó. Eu quero saber se está quebrado. Você viu o que aconteceu, né? Não. Que pintaram lá um leão, que ele era uma obra... um monumento. Um monumento... que era uma obra importada, uma obra de grande valor, mas o cara tava pintando, viu os leãozinhos sujos. Ele pegou o cal, pintar. da melhor das intenções, mas veja o que ele gerou um problema. Chegou lá e pintou. Quando você olhou, o leão, que ele tinha uma tonalidade para escuro, ele achou que parte daquilo era sujeira. Quando ele olhou, ficou lindinho, 2 branquinhos. Só que ele virou urso polar. Deu uma polêmica danada. Então, às vezes acontece, mas é bom fazer o dever então vamos pintar. Fazer o dever de casa. Então, eu vou levar essa demanda para o Raimundo na Imasa e para a Sônia na CIURB. Tenho certeza. Eles vão dar a resposta a vocês e a mim, porque a gente precisa dar a resposta ao coletivo. Importante. Obrigada, secretário. Eu que agradeço. Meu amigo, muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa. Parabéns, viu? E a Prefeitura que está de parabéns, tem um quadro como você lá na Secretaria de Governo, que foi um nome realmente correto para se colocar ali, né? Não desmerecendo os outros, que também eram competentes, né? Mas você, a gente já conhece há muitos anos e sabe do seu trabalho, né? A sua maneira de conduzir as coisas, uma pessoa realmente que vai além da educação, né? Muito obrigado, uma outra maneira. E além do conhecimento político que você tem, que não é qualquer um, né, que vai ficar ali na Secretaria de Governo se não tivesse conhecimento político e a articulação que você tem, que é muito importante também. Parabéns. Muito obrigado por suas palavras, eu me sinto lisonjeado por tudo que tenho escutado das pessoas. Você é amigo, os amigos tendem a florear mais, eu fico feliz por isso. Não, mas aqui é verdade, né? Que a gente está falando aqui. E eu só tenho a agradecer a Deus, ao prefeito Augusto pelo convite, a todos que comigo têm somado, tem me acolhido, e a vocês por estar ajudando a gestão no sentido de apontar também os problemas, porque se a gente não o faz, a gente não consegue ter a caixa de ressonância, não dá para viver em bolha, nós temos que viver na realidade, a realidade está posta e exposta, a gente precisa encará-la cada vez mais. Então muito obrigado a todos vocês. Então só um minuto antes de você agradecer, né, para não encerrar rapidinho.
uma coisa que as pessoas estão cobrando muito na rua, quando a gente comenta com alguém, o pessoal fala assim, rapaz, e a prefeitura agora está onde? Funcionando? Porque uma coisa é ali, outra é aqui. Quando é que volta a estrutura para o prédio da prefeitura? Eu espero que a gente consiga concluir a obra esse ano, porque a gente não teve o recurso, a reforma daquele prédio, que é o Paço Municipal, que é importante. Eu defendo a unificação dos serviços naquilo que é possível, claro que não são todos, mas a maioria, 80% dos serviços tem que estar no mesmo lugar, porque o consumidor, o contribuinte, ele precisa ir lá e ser assistido na sua plenitude. E quando ele começa a departamentalizar, ele se perde nesse universo. A gente faz uma prestação de serviço que não fica à altura daquilo que a gente quer fazer e nem que ele tem de direito. Então é importante essa observação. Com o recurso do BB, algo em torno de 4 milhões vão ser destinados à reforma do Paço Municipal e eu espero que a gente inaugure esse ano, ou mais tardar no início do próximo ano, a volta dos serviços todos para o mesmo lugar, porque eu acho que isso traz eficiência, traz condição de economia e traz, acima de tudo, unidade de gestão. Isso é importante para o processo. É isso aí. Muito obrigado, Rosângela. Obrigado a vocês mais uma vez. Estamos juntos, estou à disposição sempre. Ok. Bom, Bárbara, já estamos quase no final do programa, mas eu acho que dá tempo aí, Rafael, para colocarmos o quadro 10% da Dalila? Então vamos chamar a Dalila no quadro 10% com mais uma dica importante hoje. Vamos lá, Dalila. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Os 10%. Eu estou aqui 100% comprometida para trazer para todos vocês insights que vão com certeza revolucionar os teus resultados e cair como divisor de águas para a sua vida em todas as esferas. Fique conosco, porque aqui você encontra insights, metodologias comprovadas que você pode realizar e ter aí ganhos extraordinários ainda em 2023. Então fica com a gente, pega papel e caneta, porque mais vale um papel e a caneta do que uma grande memória. Eu quero compartilhar com vocês sobre a roda da excelência. O Bernardinho, que é um jogador de futebol e é um cara assim acima da média, com toda a sua experiência, em 1984 ele já era considerado aí um cara acima da média, já tinha ganhado medalhas e ganhado troféus. E ele trouxe uma metodologia muito bacana para os jogadores da seleção e ele colocou ali o treino de musculação para ajudá-los na performance e em resultado positivo. E dentro de toda essa carreira maravilhosa do Bernardinho, ele traz para nós uma metodologia, uma roda de excelência que faz com que qualquer ser humano se torne aí acima da média. E a gente precisa aprender com quem já galgou, com quem chegou, com quem passou pela trajetória. Eu costumo dizer, porque eu aprendi e super funciona, que a vontade de se preparar, ela sempre é maior, ela tem que ser maior do que a vontade de vencer. Tem muita gente querendo vencer aí, mas o que realmente define os teus e os meus resultados é a preparação. É entender como funciona o sucesso e como funciona o fracasso. Nada funciona, nada acontece por acaso. Quando nós entendemos uma trajetória, uma jornada e um caminho, a gente consegue trilhar com leveza, com segurança, com brilho nos olhos e nós conseguimos ter tudo aquilo que nós sonhamos. Porque eu quero dizer para você que é possível ser feliz e realizado em tudo e em toda e qualquer área da sua vida, mas é necessário conhecimento. E você pode ser feliz todos os dias, você precisa entregar e dar o seu melhor todos os dias. Não é só o possível, é o seu melhor à exaustão. Você precisa ser uma pessoa extremamente obstinada por resultados positivos. E existe uma média, existe na verdade uma comparação. Aqueles que têm um resultado baixo, aqueles que têm um resultado médio e aqueles que têm um resultado bom e aqueles que têm um resultado excelente. O baixo é o ruim, tá? O médio é aquele mediano, é o que está na massa, é os 90%, é aqueles que fazem o que todo mundo faz. O bom é aquele que tem algum ganho, mas não se torna acima da média, não é bem remunerado, bem requisitado, bem reconhecido. Esse é o bom. O bom é que faz só um pouquinho diferente da média. O excelente, ele está nos 10%. O excelente está no topo,
porque ele assume riscos e ele anda milhas a mais para ter esse resultado. E lá a concorrência sempre será menor. Então eu quero te convidar aí para a excelência, a galgar, a andar algumas milhas a mais, a pagar o preço e fazer com que você tenha resultados diferenciados, que você seja parte dos 10%. E com toda essa análise, essa pesquisa de anos e resultado, ele traz um ciclo, como se fosse uma pizza, tá? Um ciclo de jornada e roda da excelência. E o primeiro pilar da roda da excelência é ter talento no que você faz, em qualquer área que você desempenhe, que você desenvolva, que você atue, você precisa ter talento. E o talento ele pode ser nato ou ele pode ser adquirido. Você pode nascer com uma predisposição, com algum talento de fazer alguma coisa. Ou você pode se treinar, ok? E se tornar um talento. Então não importa se é nato ou se é adquirido. Para você ser excelente, você precisa ter talento no que você faz. Você precisa dominar o que você faz. E eu sempre vou dizer que isso é para toda e qualquer área da sua vida. Não só se limita na área profissional. Somos seres tridimensionais. E se você não for feliz, se antes de você ter um CNPJ de sucesso, você precisa ser uma pessoa, um CPF de sucesso. Então, antes de você querer qualquer sucesso exterior, você precisa ter um sucesso interior. Você precisa cuidar da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. E você precisa ter talento em todas as áreas que você desempenha enquanto ser humano. Em lugares e em diversas circunstâncias, ok? Terceiro ponto muito importante é a questão da preparação. Preparação constante. Uma pessoa que é excelente, que está nos 10%, ela entende que precisa se preparar todos os dias. O conhecimento, ele traz uma liberdade que a gente não consegue mensurar. Uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, uma liberdade de espírito. Você precisa estar em constante aprendizado. E só as pessoas humildes conseguem atingir essa grandeza. Porque elas são humildes, elas entendem que não sabem de tudo, elas entendem que as coisas mudam o tempo todo, então elas vão se preparar. Pessoas orgulhosas, elas acham que não precisam. Elas acham que o que elas conhecem já é o suficiente. E isso daí é um equívoco, ok? Então, se você quer ser excelente, se você quer ser destaque no que você faz, você precisa entender que você precisa de constante preparo, conhecimento, ok? Se você não estudar, não se aperfeiçoar, o teu concorrente, ele vai saber um pouquinho a mais, um detalhinho a mais que você, e ele passa a perna em você, porque ele sabe um pouco mais que você. Então, para você ser excelente, é estudo diário, é conhecimento diário, tem que se aperfeiçoar, tem que deixar de ser amador. Tem muita gente amadora, querendo resultados extraordinários, excelentes. Não vai. E no mundo globalizado que nós estamos vivendo hoje, se você não tem um conhecimento, se você não tem propriedade, se você não é profissional no que você faz, com certeza você vai ser um amador, vai ser um esquecido, vai ser um cara realmente sem identidade. Então, aprenda, busque conhecimento. Se você não buscar conhecimento, seu concorrente ele já está sabendo muito mais que você. E aí, no detalhinho, ele vai passar de você porque você não se preparou. Tempo. Um insight interessante para a excelência, para o sucesso, é tempo. As pessoas estão acostumadas com a questão da tecnologia, de trazer tudo com muita rapidez para nós, nos facilitou as demandas, mas também nos deixou um pouco mal acostumados, iludidos, em nos fazer acreditar que as coisas acontecem da noite para o dia. E não funciona assim. Isso é uma ilusão. Para você ser excelente, para você ser bem requisitado, bem reconhecido e bem remunerado, leva um tempo. E as pessoas, elas perdem aí no time. Elas acham que tem que ser da noite para o dia e não é assim. Então aprenda a plantar, regar, cuidar, adubar e depois colher. Porque a vida é isso, é plantar e colher, mas entre isso esperar. E as pessoas estão perdendo nesse time, elas não têm paciência, elas não esperam, elas não se aperfeiçoam.
Ninguém nasceu pronto e ninguém fica bom do dia para a noite. Se você encontra uma pessoa que faz com muita excelência qualquer coisa, acredite que ela levou tempo, um mínimo de tempo, mas ela levou tempo para ser aquilo que era e fazer aquilo que faz com muita excelência. Então não se perca no tempo, viva o teu processo, o teu tempo, não se compara muito com os outros. Você pode pegar as pessoas e você pode olhar exemplos, se inspirar neles, modelar eles, mas entender que a tua história, de onde você parte, é muito diferente da história do outro e de onde ele partiu para chegar onde ele está. Então tenha paciência e tenha constância. As pessoas, elas fazem muito num período pouco de tempo. E, na verdade, o segredo é fazer constantemente, pouco todos os dias, sem desistir. E aí você consegue chegar na excelência tão buscada pelo mercado, que hoje a gente não consegue encontrar pessoas que façam o que fazem com excelência. Disciplina. A disciplina é algo imprescindível para quem tem sucesso. Sem disciplina, nós não chegamos a lugar nenhum. E a disciplina é fazer o que é ruim, é chato todos os dias. Você precisa ter a disciplina. Eu não estou com vontade de fazer, mas eu vou fazer. Já existe uma frase que eu gosto muito que diz: a criança, ela faz o que ela quer fazer. O adulto, ele faz o que tem que ser feito. O adulto emocional é aquele que não quer fazer, não está com vontade, mas ele tem responsabilidade. Ele tem comprometimento consigo mesmo, com o seu nome. E ele vai lá e faz o negócio acontecer, mesmo sem vontade. E isso se chama disciplina. Sem disciplina, ninguém alcança algum ganho. Ninguém alcança nenhum objetivo. É necessário disciplina. É necessário fazer quando nós estamos com a mínima vontade de fazer, por puro princípio, por pura disciplina. Então, se você é uma pessoa indisciplinada, se você sabe o que tem que fazer e você não faz, com certeza você está na zona aí da média, do fracasso, e ninguém nem sabe qual é o teu nome. Então tenha disciplina, porque se você plantar essa disciplina, você vai colher resultados extraordinários. Paixão. A paixão, gente, é o ingrediente fundamental que nos dividem da massa. A paixão faz com que a gente levante com brilho nos olhos, mesmo naqueles dias mais desafiadores, para nos encorajar a fazer aquilo que nós fazemos. Se você não tem uma paixão, um tesão por aquilo que você faz, eu acho que é melhor você procurar uma outra coisa para você fazer na vida, ou estar com uma outra pessoa. Eu tô falando em tudo, tá, gente? Em todos os aspectos da vida. O ser humano, ele não se subdivide no quesito de performance. O que você faz uma coisa é como você faz todas as outras. Então a gente fala, eu sou assim de um jeito para isso, para outro eu já sou diferente. Não, não. O que você faz para uma coisa é como você se entrega para todas as outras. Então, se você não tem brilho nos olhos, se não existe paixão no que você faz, quando você está com alguém, enfim, você precisa mudar, porque a paixão é o combustível que nos faz entregar uma entrega singular e extraordinária. Se você não faz com brilho nos olhos e não tem paixão naquilo que você faz, com certeza você está fazendo algo que não é o teu propósito, não foi o que você foi chamado, e está na hora de você sair. Sair de onde você está, não importa onde você esteja, com quem esteja, tem que existir paixão. A paixão faz a gente fazer coisas incríveis. Então, avalie se você tem paixão. Um outro quesito é a questão da perseverança, ser obstinado, ser resiliente. As pessoas desistem muito rápido. As pessoas, elas não perseveram. E o que diferenciam pessoas de alta performance de sucesso, pessoas que têm resultado, é a questão da perseverança. Porque a massa, gente, a média, 90% das pessoas estão desistindo da vida, desistindo de tudo. E se você só for perseverante e ajustando os detalhes e buscando conhecimento, você vai ser uma pessoa totalmente destaque, você vai brilhar, você vai ser excelente, você vai chegar no topo do crescimento, porque você não desistiu. Então seja resiliente, seja perseverante. Isso é um divisor de águas. Isso é o que diferencia um profissional do amador. É saber lidar com o tempo, com os nãos, com as frustrações, com as percas, com as quedas.
tem que ser perseverante, tem que ser resiliente, tem que ser constante. Tá? A excelência, ela é acompanhada da constância. Então, um pouco todos os dias, mas é todos os dias, constante, perseverar no teu propósito. Liderança. Liderança é um ápice, né? É um quesito imprescindível para alguém que quer ser excelente, para alguém que quer ter resultados. A liderança é o que move as pessoas, as situações do ponto A para o ponto B. Se não existe liderança, nada funciona e nada acontece. A liderança move todas as coisas. Então, é necessário desenvolver a liderança de si mesmo, das suas emoções, liderar as suas vontades, liderar os seus planos, as suas metas e assim um time. A liderança é um fator assim, extremamente grande para o sucesso, para o crescimento. Liderar é um ponto fundamental para a excelência. Se você não aprender a se liderar, a liderar a outros, a ter liderança, você não terá resultados, você não será reconhecido, requisitado e bem remunerado. Desenvolva a tua liderança de dentro para fora, para você mesmo e depois para toda uma circunstância, para um grupo de pessoas, enfim. Um outro insight que eu quero te trazer, que traz a roda da excelência, é a questão do comprometimento. Ser comprometido 100% com os teus resultados. Ter essa autorresponsabilidade, esse comprometimento te fará estar acima da média. As pessoas são descomprometidas, as pessoas não entregam o que prometem e elas não fazem um mais, né, que o combinado. Se você já é uma pessoa comprometida, com certeza você tem resultados, você tem ganhos. Então seja comprometido com os teus projetos, com você mesmo, com o teu nome. Comprometimento, gente. Comprometimento é questão de caráter, é ética. E isso precede o teu nome. Isso dá valor à tua marca. Compromisso de entregar sempre o melhor, o mais que o combinado. Para os outros, não. Por você, primeiramente. Para o teu nome, para a tua honra. E, consequentemente, para honrar aqueles que confiam no que você faz. Outro ponto, já estou terminando, é a questão da ética. Ética é educação, é respeitar o outro. E a gente encontra muitas pessoas sem éticas, sem comprometimento, sem honestidade. E a ética te faz estar num elevado nível de apreciação. As pessoas vão olhar para você com respeito, com admiração. As pessoas podem até não gostar de você, mas se você é uma pessoa ética, nada vai falar contra os teus resultados. A tua conduta. Ética é conduta. Seja uma pessoa ética. Não importa o que você faça na vida, seja ético. Isso faz parte de ser excelente. E, por fim, hábitos positivos no trabalho. Os hábitos positivos no trabalho ou em qualquer relação está relacionado ao ganha-ganha. Se você não entendeu que para você crescer e ganhar, você tem que fazer com que outros cresçam e ganhem, você está fora do game, da vida, do crescimento, da excelência e do sucesso há muito tempo. Se você é uma pessoa que não aprende a dividir para multiplicar, está na hora de amadurecer. Porque o princípio dos hábitos positivos no dia a dia é o que faz as pessoas mudarem a sua numeração no jogo da vida. Então essa é a roda da excelência feita pelo Bernardinho, jogador acima da média, que ganhou muitos troféus e medalhas e que trouxe essa metodologia para nos fazer enxergar que a vida é um jogo. E se a gente for excelente, seguindo esses métodos e esses comportamentos, com certeza na vida e nos negócios nós teremos grandes resultados. Então, que você coloque em prática tudo o que você ouviu aqui e com certeza nós da TVI ouviremos falar muito bem de você. Um grande abraço. É isso aí, um abraço da Lili, até a próxima semana no quadro 10%. Olha, gente, no futebol nós tivemos a estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro, decepcionante, mais uma vez, né? O Bahia que está com várias contratações, mas não disseram para que vier até agora. E não foi diferente jogando contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, mantivendo um tabu
manteve um tabu de mais de 20 anos que o Bahia não ganha para o Bragantino lá em Bragança. 2-1 foi o resultado final, o Bahia perdeu a estreia. E o Vitória fez bonito jogando em casa, goleou a Ponte Preta, jogando muito bem por 3-0. Né? Olha o gol de Everaldo aí do Bahia, né? Esse foi o único gol do Bahia, o primeiro, e depois tomou a virada do Bragantino. Agora, já o time do Vitória fez bonito, goleou a Ponte Preta no Barradão, 3-0, poderia ter sido 4 ou 5, né? Mas perderam gols, os atacantes do Vitória, e felizmente estreou bem o time do Vitória, né? 3-0, poderia ter sido mais, como eu falei, e a Ponte não jogou mal, não. O Vitória que jogou muito bem, e o goleiro do Vitória, por sinal, foi o melhor jogador da partida. Se não fosse ele, o resultado também seria outro. Né? Defendeu bolas aí que pareciam indefensáveis, né? Barbosa lembra que foi gol de Zeca, Oswaldo e Rodrigo Andrade, né? O Zeca cobrando falta, né? O primeiro gol do Vitória. Ele cobrou por debaixo da barreira, a bola passou. Tá aí, primeiro gol. Ele cobrou muito bem a falta por baixo da barreira. Depois nós tivemos aí um gol do Oswaldo, que foi um golaço. Um golaço do Oswaldo, né? Olha aí, ó. Não, esse aí não foi o gol do Oswaldo, não. Esse aí foi o segundo gol, né? Vamos ver aí. Esse foi o gol do Oswaldo, o golaço. Sem dúvida alguma, o gol mais bonito da rodada aí da Série B. E aí o terceiro gol, que já foi na segunda etapa de jogo, né, no finalzinho, depois de perder vários gols, o Vitória tinha perdido vários gols, ainda perdeu mais depois desse aí. Esse foi o terceiro gol. Então, 3-0 Vitória, deixou a torcida feliz, mais de 20 mil torcedores no Barradão ontem, né, uma torcida encantadora, essa torcida do Vitória, um estádio de difícil acesso, né? Domingo à noite, e a torcida esteve lá presente. 20 mil torcedores foram lá. Inclusive o Oswaldo, muito emocionado, né, falou do gol, homenageando essa torcida brilhante do Vitória. Bárbara, por hoje é só. Boa tarde para você, o tempo acabou. Por hoje é só, até amanhã, e amanhã tem mais. Nós temos aqui amanhã a entrevista com a deputada, não perca, e também com o provedor da Santa Casa. Ok, então até amanhã, vem aí o Denilton Santos com Alerta Cidade. Boa tarde a todos.